Glória a Deus. Então, Abacuque capítulo 2, verso 4 diz que o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17 diz que o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, verso 1, viverá pela fé. E Hebreus capítulo 10, verso 38, o justo viverá pela fé. Então, 4 vezes na Bíblia, Deus não está te dizendo, olha, por favor, por gentileza, dá para você viver pela fé? Não é uma sugestão, é uma ordenança. Diga, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Diga, e essa vida em Cristo Jesus é pela fé. Diga, eu comecei pela fé. E devo continuar pela fé. Você é salvo, irmãos, porque você teve fé. De fato, o Senhor te proporcionou fé. Somos salvos pela fé, mediante a graça, o favor de Deus. Então, nascemos de novo pela fé e vamos viver pela fé. Se você nasceu de novo no reino de Deus, pela fé, você tem que viver pela fé. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E uma das coisas que você precisa entender é que fé não é um salto no escuro, mas é um salto na palavra. Amém? A fé, ela é fundamentada na palavra de Deus, 100%. A fé vem da palavra e a mesma palavra aperfeiçoa a tua fé. E eu queria mostrar uma leitura aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, verso 1. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos ler. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, desvios e pecados. Diga, ele me deu vida. Verso 2 diz, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Nos quais andastes outrora. Diga, em outro tempo, eu andava segundo o curso desse mundo. Amém? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, como? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Inclinações da carne, ou seja, vivendo pelos sentimentos, vivendo pelos sentidos. Sabe, irmãos, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o diabo ou Satanás, ou inimigo das nossas almas, ele é o Deus do reino dos sentidos, o Deus desse século, com letra minúscula. Ele é o reino, ele é o rei desse império dos sentidos. Se o diabo te levar para o reino dos sentidos, ele vai colocar uma coleira no seu pescoço e vai te direcionar para muitos lugares. Mas se você decidir andar sobre a palavra, andar com a palavra, independente dos seus sentimentos, mas você colocar diante de Deus, diante do altar de Deus, esse é o culto racional que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que tem um culto que é racional, ou seja, uma prestação de serviço a Deus, que é racional, não precisa de revelação, não precisa de alguém mandar você fazer isso, mas está escrito. Que culto é esse? Que prestação de serviço eu dou a Deus? Paulo chama de um culto racional, é colocando o seu corpo diante do altar de Deus, e o seu corpo tem os sentimentos. Amém? Eu e você precisamos colocar os nossos sentimentos no altar. Vou dizer de novo, eu e você precisamos, vez após vez, colocar os nossos sentimentos no altar de Deus. Nossos sentimentos, eles não são malignos, mas eles não podem ser senhor. Eles têm que ser servo. Nós não vivemos mais pelos 5 sentidos ou pelos sentimentos, nós vivemos pela fé. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, capítulo 5, verso 7. Coloca aí, por favor. Não andamos, visto que andamos por fé, e não. Amém, irmãos? Deixa eu trabalhar mais um pouco essa questão de não andar mais segundo o curso deste mundo. Paulo fala também sobre os rudimentos desse mundo. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 8, Colossenses capítulo 2, verso 8, diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. Diga, cristianismo
não é filosofia. Diga, cristianismo é a divindade agindo na humanidade. Amém? Filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o quê? Rudimentos do mundo, conforme os rudimentos do mundo. Aprendemos em Efésios capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4, que nós não andamos mais no curso desse mundo. Só que Paulo fala também dos rudimentos desse mundo. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre o que é rudimentos. Colossenses capítulo 2, também verso 20, ele diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Se você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele para os rudimentos do mundo, Paulo fala, por quê? Como se você vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças. E aí Paulo começa a falar uma série de coisas que são tradições e costumes de homens. Não andamos mais segundo o curso desse mundo. Mas Paulo fala também em não se conformar com os rudimentos desse mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 3, Paulo também fala, assim também nós, quando éramos menores, ou seja, criança, menino, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. No versículo 9, Paulo ainda fala sobre isso. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis, voltando outra vez os rudimentos fracos e pobres, eu poderia acrescentar, falido e quebrado desse mundo, mas tanta gente amando o mundo. A Bíblia diz em 1 João 2, 15 e 16, que quem ama esse mundo, não ama a Deus, é inimigo de Deus de fato. Irmãos, livre-se do curso desse mundo, livre-se dos rudimentos desse mundo, senão você não vai mover-se pela fé. Fé não é presunção, fé não é tolice, fé faz você mover-se de acordo com a palavra. O mover pela fé não é pela própria força, mas é pela palavra de Deus. Livre-se dos rudimentos desse mundo. Mas o que poderíamos falar sobre os rudimentos desse mundo? Eu posso te dizer algumas coisas aqui, que você precisa entender. Os rudimentos são pequenos padrões que servem como fundamento, como bases para a criação de padrões maiores. Então o mundo é cheio de coisinhas que criam um padrão para mim e para você. O nome disso, rudimentos. Cheio de ideias, cheio de coisas que são criadas, dia após dia tem coisa nova sendo criada, e coisas velhas que foram criadas e ainda estão lá, e criaram um padrão para mim e para você. Rudimentos desse mundo, é isso. Deixa eu melhorar mais isso aqui. O que é rudimento? Início, origem. Qual a origem desse mundo? Como foi o início desse mundo? Cosmos é a independência de Deus, não precisamos de Deus. E aí nós estamos vendo a bagaceira que está nesse mundo todo por aí afora, e o que nós padecemos ainda, mesmo sendo redimidos, porque não estamos em plenitude ainda, vamos ter o corpo glorificado. Quantos creem nisso? Amém. Glória a Deus. Então o que é rudimentos? Livre-se dos padrões, menor que seja, padrões, por menor que seja, que o mundo criou, para trazer para você um padrão desse tamanho. Livre-se disso. Amém? Ah, mas se eu não for assim, eu não serei aceito. Deus já te aceitou. Não se conforme. Paulo fala sobre não se conformar com este século. Paulo fala sobre não andar segundo o curso desse mundo. Paulo fala não andar segundo os padrões, ou aquilo que foi estabelecido pouco a pouco e criou um padrão. Não ande no curso, ou não se submeta aos rudimentos desse mundo.
Paulo também diz: não se conforme com esse mundo. Aleluia, aleluia. Jesus, João fala, coloca aí por favor, eu citei, mas eu quero ler com você, 1 João 2, verso 15 e 16. Não ameis o mundo. Paulo diz: não ande segundo o curso desse mundo. Não se submeta aos rudimentos, às coisas primárias que foram criadas para estabelecer um mundo onde o humanismo, o centro do homem é maior do que Deus. É isso que o mundo faz. Não andamos segundo o curso desse mundo. Não submetemos mais aos rudimentos desse mundo. É assim, vai acontecer, não funciona, não vai, isso, aquilo tem que ser assim. Não, tem que ser como a palavra. Aleluia. Paulo diz: não se conforme com esse mundo. Mas João já diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Chega, não ande segundo o curso desse mundo. Não ande segundo o curso desse mundo. Aleluia. Mas não se engane, que o diabo nunca vem como o diabo. Lembra que ele é mentiroso? Lembra que ele é enganador? O diabo nunca vem como o diabo. A gente gostaria muito que ele fosse besta, como a gente acha que ele é besta. Mas ele é enganador. E nesse texto aqui, abriu muito os meus olhos. Eu falei isso na ceia passada. Romanos capítulo 6, versículo 15 diz: não sabeis, Romanos 6, 15, 16, perdão, 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Escuta isso: seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Agora, coloca essa palavra aí, pode colocar esse texto aí, por favor. Essa palavra que você está vendo aí: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência. Essa palavra aí, grega, é a palavra ouvir. Ou seja, a quem você ouve, esqueça, você é escravo. Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Ah, mas eu não me submeto às coisas do mundo. Eu quero ser transformado. Eu não vou mais ficar sujeito aos rudimentos desse mundo. Exemplo aqui simples, que às vezes é bem sutil. Quando as coisas, sintomas no corpo, primeira coisa que você faz: Doutor Google ou Bíblia? Esses sorrisos, dá um sorriso para frente, ninguém vai saber que é você, e dá assim: glória a Deus, aleluia. Você entende o que eu estou falando? São coisas sutis, irmãos. Eu não estou aqui, aqui a minha parte como servo de Deus para te dar um bom alimento, não é inibir, intimidar você, mas é para levantar a tua fé. Não procura doutor Google. Deus deixou claro, Jesus deixou claro isso, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino. Aleluia. Essa música, eu ando em milagres. Quando alguém der um fora em você, maltratar você, como você faz? Bota uma música dessa. Porque é muito fácil aqui na igreja você dançar e pular. Não seguimos mais o curso desse mundo, essas coisas que eu estou falando. Amém? Coisas simples como essa. Para onde você está, quem você está ouvindo, você vai servir. Eu vou dizer de novo: quem você ouve, você serve.
Sabe, os próprios cientistas, eles estão, é fácil você pesquisar isso. A nicotina digital, TikTok, Instagram, aqueles vídeos todos, tem coisas, pastor, mas eu só vejo coisa boa, mas nenhuma delas você pratica, porque é uma série. Eles contaminam a tua mente. Uma coisa boa você faz, aí passa outra, mas nenhuma você faz. Só entupindo a tua cabeça de coisas, em vez de você bombardear a sua mente com a palavra. Porque uma mente rendida no altar do Senhor, sua fé sobe. E aí nós vamos experimentar 2 Coríntios 2,14, graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre somos conduzidos em triunfo. Quando a coisa falta, o dinheiro aperta, o salário não vem, as circunstâncias apertam, quem você vai ouvir? Em vez de vir para Salmo 23, cai de paraquedas no Salmo 23 e fica lá. Eu ando em milagre, eu ando em poder, o Senhor é meu pastor, nada, absolutamente nada vai me faltar. Mas o que fazemos? A mente começa a arquitetar. Quem pode me ajudar? Quem é isso? Deus, teu Pai, pode te ajudar. É sobre isso. Não andar segundo os rudimentos desse mundo. É uma dependência em Deus. Aleluia. Essa é uma mensagem da fé, não sei se você está entendendo. Quantos querem viver pela fé? Mova-se pela fé. Mova-se pela fé. Sabe, Paulo diz, já lemos aqui 2 Coríntios 5,7, não andamos mais pelos sentimentos. Aquele verbo lá, que você encontra, é por aparência exterior. Não andamos mais pelo exterior, é isso que Paulo está falando. Não andamos mais pelos sentimentos. Não aferimos o estilo de vida por nós. Não devemos aferir ou medir que tipo de vida a gente vai viver pelo que estamos vendo com esses olhos, mas pela fé na palavra de Deus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, 16, vamos dar um pulo lá. Oh, glória a Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, faça assim, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém. No verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Versículo 18, não atentando nós, em quê? Nas coisas que se veem. Não atentando nós nas coisas que se veem. Glória a Deus. Mas, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Esse verbo ver aí, aleluia, é perceber pelos sentidos. Vamos terminar. Nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são o quê? As coisas espirituais criaram as coisas materiais. Não foi o reino que a gente percebe, pega, toca e tem sentimentos. Mas foi o reino espiritual que é eterno, que estabeleceu esse reino que a gente vê com esses nossos olhos. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu podia trazer para você da seguinte forma: não atentando nós nas coisas que são percebidas pelos sentimentos ou pelos sentidos. Não tome em consideração, isso é uma versão Humberto Albuquerque. Não tome em consideração as coisas que são percebidas pelos sentimentos, pelos sentidos. Não toma isso como a última palavra. A última palavra
não é de Satanás. A última palavra é Deus que vai te dar. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Se você crer, você vai ver. Tudo é possível ao que crê. Isso é o próprio Jesus que falou. Que estilo de vida estamos tomando? Coloque, um homem livre é um homem que teve a capacidade em Deus de colocar os seus sentimentos no lugar. Viver pelos sentimentos é um lixo de vida, irmãos. Você fica cheio, você perde a sua credibilidade para com os outros se você anda através dos sentimentos, porque uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Amém? Se você quiser andar uma vida que inspira pessoas a querer Jesus na vida, você precisa, mesmo debaixo de pau, mesmo debaixo de fogo, de ferro, chovendo canivete, você fica com a palavra, as pessoas vão dizer, mas rapaz, tem alguma coisa aí, porque tu só vive alegre, tu só vive, não consigo ver você alterar, mas você está sempre, porque aprendeu a colocar os seus sentimentos no altar. Mas como é isso? É um culto a Deus, irmãos. Abre aí Romanos 12, versículo 2, é um culto a Deus. Aleluia. E não vos conformeis com esse século. Não se conforme, não tome o molde. Perdão, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? Onde estão os teus sentimentos? Onde estão os teus sentimentos? Quando você apresenta seu corpo, é um serviço a Deus. Isso é um sacrifício vivo. Não vai dar não vai dar para pagar. Dessa vez eu vou morrer. Não vai dar. Aí tu sacrifica isso a Deus. E o Espírito de Deus vai vir sobre você, ministrar algo para você. Ele não vai vir revelar para você algo novo nas Escrituras, mas Ele vai vir revelar para você o que você leu das Escrituras. Ele vem trazer a vida que tem na palavra para você. Amém? Como foi pregado alguns dias atrás, acho que foi o pastor Júnior, sobre rema, a palavra viva de Deus. Sabe, a fé, ela vive por uma palavra fresca, nova, em folha. É o que não está escrito? Não, é justamente o que está escrito, mas cheio de vida. Como? Pelo sopro do Espírito. A fé vem pelo ouvir. Mas não é algo que te faz dormir, que deixa você entediado, que deixa você quieto. Mas a fé, ela está viva quando o Espírito sopra. E aí você entra em movimento. Não de acordo com o sistema desse mundo. Aleluia. Não atentando nós nas coisas que são percebidas pelos sentidos. Mas eu vi uma senhora, nessas chuvas eu estava fora, mas orando por vocês, orando pelas igrejas, pastores, a gente tendo notícia um ou outro, essa chuva grande que teve no Recife, que foi terrível. E eu vi uma mulher, um vídeo, eu não sei quem mandou para mim, a água no pescoço, e ela dizendo, nós estamos aqui, mas Deus é fiel. Uhul! Perdi tudo, mas Deus vai dar tudo de volta. Maria, pega esse negócio aí, Maria, esse prato aí, essa coisa aí, pega, tira daí. Sim, mas Deus é bom, viu? Deus é fiel. E a água aqui, ó, inundou a casa dela. Inundou água, até quase engoli ela. Mas sabe o que saía dela? Fé. Porque fé tem um espírito. Que espírito é? O espírito da fé. Eu criei, por isso eu falo. Não importa, haja o que houver. Haja o que houver. Haja o que houver. Haja o que houver. Permaneça firme nessa palavra. Mova-se pela fé. E mover-se pela fé não é mover-se pelos sentimentos, é mover-se pelas Escrituras. Aleluia. Aí, o brother aí, tu que está debaixo do relógio aí, o de Cisa, não, esqueci teu nome, Adelmo, levanta a mão aí, meu filho. Aí,
que o filho vai morrer, que o filho não vai isso e aquilo outro. E eu dizia: rapaz, eu vou passar uma mensagem, pastor, eu vou consolar ele. Quem era consolado era eu, porque ele decidiu ouvir essa palavra e praticar. Pastor, não é nada demais não, isso aí não. O meu filho vai viver. Eu tive filho para estar morrendo não. Aí as pessoas pensam: mas rapaz, isso parece presunção. Não, isso é Bíblia. Nós nos exaltamos a nós mesmos não, nós exaltamos a palavra. Aleluia. E muitos outros testemunhos que nós temos aqui. Aleluia. Permaneça firme na sua fé. Fique firme. Nosso estilo de vida é viver pela fé. Eu não sei se você sabe disso, mas você só presta para viver pela fé. Você é crente. Aleluia. Amém. Não, mas não atentando nas coisas, nas coisas que são percebidas pelos sentidos, mas nas que não são percebidas pelos sentidos, porque as que são percebidas pelos sentidos são temporais, sujeitos a mudanças, e as que não são percebidas pelos sentidos são eternas. Louvado seja Deus. Vamos colocar alguns slides, louvor pode subir. Glória a Deus. Aleluia. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. O que você conquista pelo seu braço, ok? Você pode até conquistar. Pouco tempo sai da tua mão, mas o que você conquista pela fé, ninguém tira de você. Ninguém tira. Tem alguns slides aí que eu queria mostrar. Diz assim: o diabo, como já falei, é o Deus do império dos sentidos. Ele vai tentar te manter ocupado e preocupado com aquilo que você sente e vê na dimensão dos sentidos. Próximo slide. A fé não significa que você não sente a dor. A fé não significa que você não pode ver o problema. Pode colocar. Fé significa: eu vejo o problema, tudo bem, mas eu me recuso a considerá-lo, eu me recuso a deixá-lo ditar as circunstâncias da minha vida ou a minha existência, eu me recuso a deixá-lo ditar a forma como eu vou me comportar. Aleluia. Amém. Eu vi alguém me enviou alguma coisa, eu achei bem interessante. Disse: o diabo não sabe o que você está pensando, mas ele vai saber conforme as suas atitudes e as suas escolhas e o que você vai fazer. Então as suas afeições ele vai pegar e vai saber que você engoliu a seta. Aí me passaram uma mulher varrendo o chão, lavando o prato, alguém gritando com ela, ela era o tempo todo indo. Porque ela descobriu isso, eu achei interessante. Mas que tal a gente se comportar de acordo com a palavra? Que tal na segunda-feira, quando a gente se levantar e entender que Deus não deu mais um dia, mas é um novo dia. Amém? Que tal nós entendermos que o Senhor nunca nos abandona, nunca jamais nos deixará. A quem você está ouvindo, você vai servir. Ouça a Deus para servir a Ele. Você não vai servir a Deus se você não ouvi-lo constantemente. Crie o hábito de ouvir a Deus constantemente, através das Escrituras, através de um bom louvor. Aleluia. Foca na palavra. Fica focado, porque a palavra, ela traz para você o nascimento da fé, mas também a mesma palavra que fez a tua fé nascer, ela aperfeiçoa. Cristo é o autor, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele fez nascer a fé e Ele aperfeiçoa a nossa fé. Vamos
Colocar mais alguns slides aí. Aleluia. Você diz a si mesmo: eu não vou deixar o que vejo, o que sinto e tudo o que sei, que é contrário à palavra de Deus, governar a minha vida. Pode colocar mais. Eu me recuso a considerar qualquer coisa além da palavra de Deus. Acho que tem mais, nem sei quantos coloquei aí. À medida que você continua bombardeando a sua mente com a palavra de Deus, torna-se completamente persuadido sobre a promessa de Deus, ao ponto que ela se torna a única coisa em que você pensa e sobre a qual fala. É quando a dúvida e a descrença se tornam completamente subjugadas em sua vida. Temos mais ou encerrou? Encerrou? Temos mais? Olha aí. Ele falou, Jesus falou, Deus falou a membros mutilados, cadáveres que ressuscitaram, ouvidos surdos, olhos cegos, membros aleijados, demônios da escuridão, peixes, árvores, e eles obedeceram. Ele domou as leis da natureza e as transcendeu. Ele nunca foi uma vítima. Não seja vítima da sua história, mas escreva a sua história com parceria com o Espírito Santo. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 1 verso 4 que nós somos chamados para sermos participantes da sua natureza divina, ou seja, somos chamados para sermos participantes de uma experiência divina. Eu digo, eu fui chamado para participar de uma experiência divina. Irmãos, essa experiência lá no céu você não vai ter, você vai ter agora, porque no céu não tem problema. Essa é a hora de você experimentar a sua fé funcionando. Fruto da sua fé, fruto da sua fé, fruto da sua fé. Aleluia. Glória a Deus. Mova-se pela fé. 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 Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Sabem, uma vez nós cuidamos tanto dessa casa, não porque achamos que isso aqui é algo místico, ou que tocamos e alguma coisa nesse sentido, mas é a casa onde nós nos reunimos como comunidade para adorar a Deus. Cuidamos, zelamos, entendemos que é a casa de Deus, para a gente se ajuntar e louvar ao Senhor. Sabemos que o nosso corpo é a casa, é templo e morada do Espírito Santo, mas sabemos que Deus estabeleceu lugares para a gente se ajuntar, e esse não é um lugar onde se faz coisas mundanas. Esse é um lugar onde a gente se consagra. Esse é um lugar onde a palavra de Deus é lançada, anunciada, e temos um zelo e fazemos o que é de melhor mesmo para essa casa. E um certo dia, não sei se esse ano no início, uma chuva de verão, ou ano passado, acho que foi ano passado, tanto é que a gente mudou esse piso aí, deu um ano, acho que antes da pandemia, não sei, agora fugiu. Isso eu sei que entrou água aqui dentro da igreja. Eu digo, rapaz, foi a primeira vez que entrou água, mas pensa numa raiva que eu fiquei desgraçada do diabo. Entrou água aqui com força, algumas coisas inundaram aqui, e o pessoal tudo olhando, todos os funcionários, a turma, o pessoal da mídia, tudo ficando olhando. E aí eu tenho uma caixa de som, um dia eu vou botar na porta da tua casa para tu ver a potência dela. Peguei uma caixa de som, desse tamanho aqui, meti ele aqui dentro do templo, botei ele na tomada, vamos todo mundo dançar e exaltar a Deus, e a gente querendo se entristecer, ficar aquela coisa meio que carregada, e nós fomos dançar e louvar a Deus, e nos mover em adoração, pegar o que o diabo tentou fazer, entristecer a gente não entronizou isso, a gente entronizou Deus. A Bíblia diz no Salmo 22, que Deus habita nos louvores do seu povo. Não entroniza o problema, mas entroniza Deus. E nós começamos a dançar, pular aqui, e hoje cada vez mais estamos melhorando, e vamos melhorar cada vez mais. Amém? Os desafios, eles vêm preparar
ele vem muitas vezes não de Deus, mas quando os desafios vêm, nos prepara para destinos extraordinários. Deus tem um destino extraordinário para você. Deus tem grandes coisas para você. Aleluia. Muitas situações, não uma, nem duas, nem três, que chegaram para nós aqui. E agora, pastor? A gente sabe o que fazer? Não. Então o que é que a gente vai fazer? Rir. Se alegrar em Deus, que nunca nos abandona. Deixa eu te dizer, os melhores dias da sua vida não vai ser quando você fizer. Os melhores dias da sua vida vai ser quando você não souber o que fazer e Deus fazer para você. Amém? Nós temos um Pai que sabe muito bem o que fazer quando nós não sabemos o que fazer. Ele é o nosso Pai. Não saber o que fazer não é o final da linha para mim e para você. Não saber o que fazer não deve te levar para um lugar de frustração. Não saber o que fazer deve levar você para uma celebração. Uma celebração. Você tem um Pai que nunca vai te deixar. E o diabo vai dizer, o diabo vai dizer, essa bronca aí tu não sabe nem o que fazer. Sei. Eu vou dançar na presença do Pai. Eu vou louvar a Deus. Eu vou exaltar a Deus. Essas são verdadeiras danças do Espírito. Porque você não dança porque ensaiou. Você não é artista nem coreógrafo para isso. E respeitamos os artistas. Temos 2 artistas aqui. Amém? Fica de pé vocês 2. Precisar de festa para palhaço, para criança, leva um palhaço crente. A palhaçada vai ser cristã. Amém? Então, você precisa entender que essa dança no Espírito não é algo programado. Mas como é que é essa dança? Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E o diabo diz, não vai dar, não vai funcionar, e nem tão pouco tu sabe o que fazer. E você diz, mas eu sei fazer algo. E o diabo, e aí você começa. E aí você começa a ouvir som de música. Sabe que isso tem na Bíblia? Você pensa que a gente fica viajando com as Escrituras aqui, filosofando? Não, já te disse que filosofia não é cristianismo. Sabe, isso tem nas Escrituras. Aleluia. Deixa eu ler aqui para você. Som de música. Som de música. Vou achar aqui para você. Glória a Deus. Eu acho. Aqui, ó. Isaías 51, versículo 3. Vamos ler aqui. Olha aí, ó. Porque o Senhor tem piedade de Sião. Sabe quem é Sião? Você que é a igreja. Diga para o seu camarada aí do lado. Você é a igreja. Você é Sião. Terá piedade de todos os lugares que foram assolados. Eu quero te dizer, no lugar da vergonha você vai ter dupla honra. O que foi assolado pelo inferno, Deus está levantando algo novo. Deus faz brotar, amém, mesmo no deserto, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria. O quê? E o que mais? E o que mais?